Bom dia! E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje dando aula para vocês através do vídeo. Eu não vou mentir para vocês, não gostaria muito de estar presente aí com vocês, tá? Esse contato humano, essa necessidade desse contato humano, infelizmente fez a gente se separar. Mas isso é provisório, gente. Logo, logo isso vai acabar e logo, logo a gente vai voltar à sala de aula. Turma do oitavo ano, eu estou com saudade de vocês. Apesar de alguns alunos não acreditarem, mas eu amo vocês, tá? Hoje eu vou começar a dar aula, certo? Vamos falar aí do iluminismo, o liberalismo econômico, certo? Nós falamos do iluminismo anteriormente, se vocês lembram, que a gente fala, nós falamos, né? O que era o iluminismo? O iluminismo são ideias na quais alguns pensadores vão começar a criticar o sistema de governo que é o absolutismo, tá? Então vão começar a criticar com esses pensamentos, tá? E esses pensamentos vão fazer, por exemplo, que a gente vai estudar depois mais à frente, independência, por exemplo, dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, tá? Tudo vai ser influenciado por estes pensadores iluministas que vão criticar o sistema de governo, tá? Então, aí a gente falou isso em sala de aula, enquanto a gente não tinha interrompido aí as aulas. Então, hoje nós vamos falar também do liberalismo econômico. Incrível que pareça, certo? O pessoal também vai ter aqueles críticos que não vão aceitar a economia que era o mercantilismo. O mercantilismo é um sistema que existia vários. Tinha o metalismo, o pacto colonial, protecionismo. Então, tudo isso existia e com uma intervenção do rei. O rei, como ele era absoluto, ele estava lá por um motivo divino, não que ele era uma divindade, para um motivo divino. Se o rei está lá, porque Deus quis que ele estivesse lá. Tá? E esses iluministas vão criticar isso e também vão ter aqueles que vão criticar a economia. Tá? Então, a economia que vai ser criticada desse comportamento do mercantilismo. O iluminismo, como eu falei anteriormente em sala de aula, ele vai criticar o comportamento político e social. Tá? Essa sociedade tem que mudar. Do jeito que está, não dá para ficar. E aí, também a classe que eles vão combater vai ser o clero e a nobreza, que tem privilégios, na qual a burguesia, que é o dono do dinheiro, certo? E os camponeses, o povo, são tirados de lado. Então a burguesia começa a comprar essas ideias desses iluministas, falando assim, poxa, isso aí é bom pra gente, porque do jeito que está não dá para ficar. Mas também vão pensar a nível econômico, está mais a burguesia, que trabalha a nível financeiro. Então vamos lá. Vão aparecer alguns pensadores. Vocês vão acompanhar essa aula aí pela página, começando pela página 295, tá? A gente vai, como eu falei aí, por exemplo, o Pacto Colonial era nada mais que o monopólio que as metrópoles, né, dessas colônias tinham, principalmente Portugal e Espanha, tá? Então eles tinham monopólio sobre essas colônias. Então as colônias tinham que obedecer à metrópole, não podia comercializar com outros países. Isso era o pacto colonial na qual, não parece, mas prejudicava essa burguesia. Por exemplo, eu sou burguês, quero negociar com um país tal, mas não posso, porque me impede esse pacto colonial. Então isso vai ser uma crítica, tá? Feito por esses pensadores. Outra coisa também, por exemplo,
dentro vão fazer uma comparação das ideias de Isaac Newton, por exemplo, que fala que existe as leis da natureza. Por exemplo, a lei da gravidade. Não tem como mudar. Se uma fruta cai da árvore, ela vai cair por causa da lei da gravidade, vai puxar essa fruta. Isaac Newton vai discutir, essa fruta não podia ter caído para lá, ou caído para lá. Por que caiu aqui? E aí ele vai falar, são leis da natureza. É a lei da gravidade. Então eles vão botar também que existe na economia também as leis da natureza. Que a economia ela tem que andar com as próprias pernas sem uma intervenção do rei. Toda vez que o rei tinha alguma coisa, o rei intervia na economia a favor dele, é claro. Tá? E a burguesia não estava gostando disso, e esses pensadores vão começar a criticar esse sistema. Vamos lá. Dentro desse governo, né, controlar o funcionamento das leis da natureza da economia, como eu falei anteriormente, tá? Regular essa economia e combater o intervencionismo econômico. Foi o que eu acabei de falar agora. O rei não podia ficar intervindo toda hora na economia. Então, temos que mudar isso. E é isso que vai acontecer, tá? Com esses pensadores e esses burgueses que têm o dinheiro que vão começar a intervir nessa economia. Ainda lá na página agora 296, vai aparecer que está aí as escolas econômicas no período iluministas, tá? Tem a escola fisiocrata, tá? Que defende a liberdade na economia, que ela tem que andar com as próprias pernas, sem intervenção do governo, e também vai ter a escola liberal clássica, ali que vai ser chamada de escola de Manchester, da Inglaterra, tá? Que são ingleses, entre eles está lá Adam Smith, que é falado até hoje, quando se fala de economia, pai da economia moderna, eles falam de Adam Smith. Mas vamos lá, vamos falar aqui um pouquinho da escola fisiocrata. Vai aparecer um cidadão aí chamado Vicente Gaurnay, tá? Ele defendia a livre produção e o livre circulação de mercadoria. Por exemplo, coisa que eu esqueci de falar aqui, que eles defendiam era o quê? Que tinha que ter dentro da economia nada mais nada menos que a lei da oferta e da procura. A lei da oferta e da procura. O que é a lei da oferta e da procura? Se existe muita mercadoria, existe bastante oferta. E existe não muita procura, essa mercadoria, a tendência dela, o preço é cair. Temos um exemplo aí, por exemplo, que está acontecendo hoje no Brasil, o tal do álcool em gel. Esse álcool em gel sumiu das prateleiras. Ela custava mais ou menos um frasco, né, de 500 ml, se eu não me engano, custava mais ou menos uns R$5. Então, quer dizer, as pessoas procuravam pouco álcool gel. Então, como era pouco procurado, ele acabava o preço se tornando mais barato para as pessoas comprarem. Mas com a procura muito grande agora do álcool em gel, o que aconteceu? O preço disparou, que é oferta e procura. Se a procura é muito, certo? A tendência do preço é subir, porque a oferta não é suficiente, tá? Então o pessoal, para comprar esse álcool, eles têm que pagar um preço muito alto. Tanto é que o álcool gel, me falaram, não vi, não acompanhei, o álcool em gel, desculpa. Álcool em gel, ele, por exemplo, para vocês terem uma noção, ele custava R$5 e hoje está custando uma média de R$40. Olha só o salto. Quer dizer, antes tinha a oferta e a procura era pouca, então o preço era mais barato. Com a procura agora é muito grande, a oferta é pouca, certo? A tendência do preço é subir. Isso acontece hoje e é chamado, né, eles pela lei da natureza econômica. Oferta e procura, tá?
Espero que vocês tenham entendido essa parte aí. Então vamos voltar lá, tá? Pro Escola Fisiocrata com Vicente Gaurnay, tá? Ele defendia o livre produção, livre circulação de mercadorias, tá? Então ele falava o quê? Que o mercado ele tinha que produzir e a mercadoria andar. Independente, tá? Tem trabalho, vamos trabalhar, vamos produzir e nessa produção deixar, não ter um controle do Estado em relação a isso. Então ele defendia. Outro camarada também é François Quesnay. Ele dizia que o investimento na atividade agrícola, ele defendia muito a atividade agrícola, tá? Porque ele achava que ia acontecer o seguinte: o resultado final do bem da economia dependia exclusivamente da qualidade e comprometimento do trabalho e não da classificação na qual a atividade econômica se encontra. Então ele achava o quê? Pô, a população está crescendo muito, então a gente tem que produzir mais para esse pessoal se alimentar. Porque se caso isso não acontecer de produzir muito, muita gente vai começar a passar fome e vai poder, de repente, ter guerras à procura de alimentos. Só que esse pensador, né, da escola fisiocrata, ele esqueceu do pequeno detalhe, a industrialização. Com a industrialização, eles começaram a pegar matéria-prima e começaram a produzir muito mais. Então a população não passaria mais fome. Claro que a gente está falando isso aqui na teoria, na prática, a gente sabe que até os dias de hoje, infelizmente, tem gente que passa fome. A gente vê aí, por exemplo, se você for ali no Ceasa, aqui no Rio de Janeiro, lá muita gente joga alimentos bons fora. Joga muitos alimentos bons fora. E esses alimentos que são jogados no lixo, tem gente aqui no Rio de Janeiro, falando aqui, as grandes centros urbanos, tem gente que passa fome. Mas passa fome porque é uma desigualdade social que nós temos. Poucos ganhando muito e muitos ganhando pouco. Então, isso vai ser o nascimento do capitalismo industrial. Tá? Vamos lá, dando continuidade aqui. Falou aqui no livro também, eu li aqui, uma profissão que vai surgir, por exemplo, vai ser o economista. O economista, a economia é uma coisa assim, eu não vou mentir para vocês não, muito confusa. Não é uma coisa fácil de entender. Às vezes uma coisa que você acha que vai prejudicar um país, de repente vai ser bom. Às vezes uma coisa que você acha que é bom se torna ruim. Isso a economia, esse camarada, esse economista, que é responsável por isso, esse profissional, ele vai ver quando é bom ou ruim. Por exemplo, hoje, antes da crise acontecer aí, os investidores estão fazendo pouco investimento no Brasil, isso estava fazendo com que a nossa moeda desvalorizasse muito e chegou o dólar a R$ 5, por exemplo. Na última uma cotação aí, a última que eu ouvi, chegou até a R$ 5. Aí eu falo para vocês, é ruim? Economicamente é ruim, está desvalorizando a nossa moeda. Mas, por exemplo, os grandes exportadores, que eles exportam em dólar, eles ganham dinheiro. Porque quem não vende, por exemplo, aquele produto em real, em reais, ele vende a preço de dólar. Então, para ele é lucro. Então, para a economia é bom. Então, se eu estou exportando mais, aí isso também acaba afetando a economia nacional. Por exemplo, se eu estou exportando muito frango, para o mercado interno não dou tanto valor, por quê? Porque eu vendo em dólar, é melhor vender para fora, eu vou ganhar mais do que vender no mercado interno. Aí vem aquele lance da procura e oferta. Aí você viu o preço do frango, como aconteceu, por exemplo, com a carne, o preço foi lá em cima. Certo? Porque tinha pouco produto, existia muita procura, e assim o preço da carne disparou. Para os exportadores de carnes, que vêm para outros países, para ele estava bom, porque ele está vendendo, então é bom. Então, aí quando acontece
que vamos dizer que começa a vender pouca carne, como já houve problema aqui no Brasil, falando da qualidade da carne brasileira. Claro que eu não vou mentir para você, a carne brasileira é uma das melhores do mundo. Mas dentro dessa qualidade, alguns países começaram a falar que a carne do Brasil tinha problema, esse e aquilo. Aí os países suspenderam a compra. Ah, eu não estou vendendo para o mercado internacional, então agora eu tenho que pegar essa carne e vender no mercado interno. Aí começa, por exemplo, ter muita carne, aí como tem muita carne, a procura que tinha em excesso vai diminuir, então o preço da carne vai cair. E é isso que acontece. A economia ela é um pouco confusa, não vou mentir para vocês. Tá? Mas voltamos aqui agora para o período que nós estamos vivendo aqui agora, que é o século final, início, meado e final do século XVIII, essa parte da economia, tá? Entrando já no século XIX. Vamos lá. Na escola liberal, tem um teórico econômico, o escocês Adam Smith. Tá? Ele que vai começar a valorizar o trabalho e diz, por exemplo, na sua obra A Origem da Riqueza das Nações, que o principal elemento para a geração de riquezas nada mais é que o trabalho. Se você trabalha e produz mais, você ganha mais dinheiro. Isso sem uma intervenção do governo, que é nesse momento. Aí vocês vão me perguntar, mas professor, isso nunca aconteceu? Por exemplo, aconteceu, em 2 episódios, já no século XX, por exemplo, no século XXI. Tá? Por exemplo, quando vocês estiverem no 9º ano, que a gente for falar de Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a gente vai dizer, nós vamos dizer que vai ter uma intervenção dos governos, por exemplo, na crise de 29. Porque se o governo não fosse intervir, os bancos iam quebrar e o país ia quebrar, como acabaram quebrando alguns países, até o próprio Estados Unidos. Depois a gente vai falar isso mais lá para o 9º ano. Mas só como exemplo aqui para vocês terem. A crise de 29, por exemplo, teve que ter uma intervenção. Porque se não tivesse a intervenção, os bancos quebrariam, como quebraram, certo? E o governo teve que intervir na economia para ela voltar a crescer e deixar depois ela andar com as próprias pernas. Mesma coisa foi em 2008, já no século XXI, também teve uma crise como essa, bancária, os bancos quebraram, certo? O governo teve que intervir para o país não quebrar e melhorar a economia para depois ela andar com as próprias pernas, tá? Então, às vezes, mesmo esses pensadores dessa época aqui, que vão defender que a economia tem que andar com as próprias pernas, mas às vezes vem crises, e essas, por exemplo, hoje nós estamos vivendo uma crise mundial, tá? A nível econômico. E o governo teve que intervir, não só o brasileiro, mas vários governos tiveram que intervir na economia para que o país não quebre. Por exemplo, hoje, você tem que ficar em casa, alguns trabalhadores, nem todos ficam, mas alguns ficam em casa. Esse trabalhador que está em casa, por causa dessa doença que está aí, o coronavírus, ele não pode trabalhar. Se ele não pode trabalhar, ou às vezes muitos aí perderam o emprego, que como não está produzindo nada, o patrão chega lá e manda o cara embora. O cara foi mandado embora. Se ele é mandado embora, ele, por exemplo, não tem como pagar as suas dívidas. Ele não podendo pagar as suas dívidas, por exemplo, se o cara não paga a dívida e eu dependo que ele pague a dívida para continuar trabalhando, o meu patrão também acaba me mandando embora. E vira uma cascata. Então, os governos às vezes têm que intervir na economia para não deixar o país quebrar. E vai acontecer com o Brasil agora. Tá? Com essa coisa toda que está acontecendo no país hoje, no mundo, certo? Vai atingir com certeza a economia do mundo e do Brasil também. Tá? Tanto é que há pouco tempo diziam que o Brasil estava mais ou menos com 13 milhões de pessoas desempregadas. Nós não sabemos o que vai acontecer, certo? Vai ter um salto, de repente pode chegar a 25, 30 milhões de pessoas desempregadas. E se não tem dinheiro circulando, a economia quebra, o país quebra. Porque o pessoal não tem como pagar suas dívidas. Por exemplo, eu sou assinante lá do canal aí da NET. Se eu não tenho dinheiro para pagar a NET, eles vão cortar meu sinal, claro.
Mas várias pessoas não podendo pagar, essa empresa não tem como manter seus funcionários. Eles vão ter que mandar esses funcionários embora. E mandando esses funcionários embora, o que vai virar? Uma cascata de várias pessoas desempregadas. E a empresa, dependendo da situação, se for empresas pequenas principalmente, elas vão quebrar. Elas quebrando não vão ter como pagar sua dívida, por exemplo, com bancos. Às vezes muitas empresas pequenas, até grandes, têm investimento de banco. O banco investe nessas empresas. Se não ter como pagar a dívida dele com o banco, ele vai quebrar. Então, nem tudo, dentro desses pensadores que estão falando aqui, que não pode haver uma intervenção do governo, certo? Mas, dependendo de uma situação que aconteça no mundo, ou num país em particular, às vezes o governo tem que intervir nessa economia. Vamos lá, voltando aqui na página 298, também tem um outro camarada lá chamado David Ricardo, tá? Também da mesma escola de Adam Smith, tá? Ele vai falar na sua teoria acumulação do valor equivalente à quantidade de trabalho praticado, estipulando a estipulação de um salário mínimo. Então ele diz o quê? Que o funcionário tem que ter o seu funcionário produzindo, mas ele tem que ter ali pelo menos um salário fixo. Não um salário, você trabalha hoje, você vai ganhar R$ 50. Não. Ele tendo um salário, tanto é que na Constituição hoje nacional e de vários países aí, nós temos um salário mínimo. Ninguém na nossa Constituição, ninguém pode ganhar menos que um salário mínimo, que hoje está em R$ 1.045, se eu não me engano. Tá? Então qualquer emprego que a pessoa arrume não pode ganhar menos do que um salário mínimo. Tá? Então o trabalhador hoje que ganha menos que um salário mínimo, se ele denunciar, certo? Essa empresa pode fechar ou ganhar uma multa, porque não pode pagar menos que um salário mínimo, tá? Outro camarada também, Thomas Matthews, com a tese também da escola também inglesa, tá? Também de companheiro lá de Adam Smith, tá? Ele vem com a tese do crescimento demográfico, determinando a formação de uma progressão aritmética. Jamais atenderia os demandos populacionais, falta de mantimentos e as crises de subsistência seria inevitável. Desculpa, gente, tinha falado anteriormente que era aquele pensador, não. É esse pensador aqui, tá? Thomas Malthus, que ele achava que com o crescimento da população, não teria comida suficiente. Só que ele esqueceu que vai vir a industrialização e com a industrialização isso vai acabar, tá? Esse foi Thomas Malthus, não o que eu tinha falado anteriormente aqui do pensador François Quesnay, tá? Não é ele não, é o Thomas Malthus. Estou fazendo essa correção aqui, tá? Que ele achava que quanto mais gente, menos comida. Então ele vai ser superado, esse pensamento, essa teoria dele, quando vem a industrialização, tá? Então, aqui no livro também fala, por exemplo, de a primeira-ministra inglesa, Margaret Thatcher, por exemplo, que era chamada de Dama de Ferro. Nós vamos estudar ela mais no 9º ano, tá? Mas aqui eles fizeram a comparação como ela, por exemplo, vai surgir aqui, por exemplo, nesse momento aqui dessa economia, dessa mudança econômica, por exemplo, vai ter a criação dos sindicatos. Esses sindicatos, eles vão tentar lutar pelos direitos trabalhistas, tá? Esses sindicatos vão lutar. Margaret Thatcher, por exemplo, ela vai enfraquecer, que ela acha que o país tem que crescer, tá? Mas sem a influência dos sindicatos, por exemplo, tá? Vai enfraquecer os sindicatos. E isso, por exemplo, ela passou por várias crises. Ela ficou 10 anos no poder, foi depois do Winston Churchill, ela foi uma das primeiras, né? Ela primeira-ministra, foi a primeira ministra mulher, tá? Existe contradição. Tem ingleses que amam Margaret Thatcher, ela já faleceu, né? Mas tem ingleses que viveram essa época de Margaret Thatcher que odiavam ela, tá? Por essa política liberal, neoliberal, que ela implanta na Inglaterra, como também, depois a gente, quando for falar aqui de Brasil, também vai ser implantada aqui no Brasil também, tá? Então, para a gente fechar, que você entendeu aí o que é, eu quero que vocês, por favor, façam os exercícios da página 300, 301,
302, tá? E aqui a gente acaba a nossa aula. Semana que vem eu vou corrigir esses exercícios e ao mesmo tempo vou dar continuidade a esses pensamentos iluministas. Nós falamos no sentido político, falamos hoje da economia e no próximo a gente vai falar de alguns pensadores, né? Esses pensadores iluministas vão influenciar aqui no Brasil também. A gente vai falar da Inconfidência Mineira, a Inconfidência Baiana. Isso tudo a gente vai conversar semana que vem na próxima aula, tá? Pessoal, estou morrendo de saudade de vocês, espero que o nosso contato humano venha logo, que a gente possa rir em sala de aula, dar bronca em vocês e que isso é normal do professor, que o professor é um pai, né? Então dá uma bronquinha em vocês de vez em quando, para prestar atenção na aula, mas de qualquer maneira estou morrendo de saudade de vocês, estou morrendo de saudade dessa rotina. Vocês não sabem, claro que vocês sabem, essa coisa de ficar dentro de casa, sem o contato humano. Para vocês um beijo e até a próxima aula.